Olá! Nesse vídeo vamos falar sobre superação. Para a gente entender esse conceito, é importante a gente analisar a palavra. Superação se refere a uma superação, significa que você tem que fazer mais do que você normalmente faria numa situação semelhante com o que você tem que fazer. Por exemplo, vender. Para você se superar nas vendas, você tem que fazer algo a mais ou muitas coisas a mais para você vender mais e melhor. Nesse sentido, é importante a gente desenvolver as nossas habilidades, por exemplo, numa venda consultiva, fazer mais perguntas, ouvir os clientes, melhorar a nossa argumentação, ou seja, tudo que signifique um esforço extra ou uma energia a mais para a gente conseguir atingir esses objetivos que são cada vez mais desafiadores para a gente conquistar. Como a área de vendas é muito desafiadora, falar de superação em vendas é quase uma situação muito frequente. Por isso eu lembrei de vários exemplos que eu quero compartilhar com você e te ajudar a te inspirar com base nesses exemplos. Para algumas pessoas que, por exemplo, não são da área comercial, mas vieram para a área de vendas como uma nova função, um novo desafio profissional, a superação é aprender como vender e conseguir resultados de destaque já no curto prazo. Eu, por exemplo, já conheci diversos profissionais com uma carreira técnica, formado, por exemplo, em engenharia, eletrônica, mecânica ou outras áreas técnicas nesse estilo, que migraram para a área de vendas em suas carreiras. Essas pessoas se tornaram vendedores técnicos de equipamentos, automação industrial ou outros produtos e serviços. Para essas pessoas, fazer essa mudança e alcançar resultados surpreendentes logo de início, sem dúvida foi um exemplo de superação. Para os profissionais com mais experiência em vendas, a superação é diferente. Aqui é muito mais para você conseguir atender os clientes, ou os clientes atuais, ou os clientes novos, trabalhando na prospecção, para conseguir trazer mais resultados para a empresa onde trabalham, performando mais no portfólio, na lucratividade, trabalhando o mix e tantas outras situações que podem acontecer que foram de grande desafio e que muitas vezes esses profissionais, mesmo com experiência, nem sabiam direito como chegar lá, porque a meta era muito desafiadora. Mas é aí que é o grande lance da história. A superação vem do tamanho do desafio e de você ir atrás dos resultados a partir de técnicas, estratégias, ações e tudo mais que você tem que fazer para desenvolver as suas habilidades e conseguir atingir os resultados que você precisa na área comercial. O que esses dois exemplos têm em comum, então? Tanto profissionais que fizeram essa transição de carreira, quanto esses que tiveram mais experiência, de alguma maneira precisaram aperfeiçoar essas competências, precisaram trabalhar competências técnicas, por exemplo, como conhecer profundamente os produtos e serviços que representam, saber mais sobre a sua proposta de valor, saber negociar. Concorda comigo que essas são habilidades que muitos vendedores têm que ter? Mas também é preciso trabalhar e desenvolver as competências emocionais, que, na minha visão, penso que são como trabalhar essa criatividade dentro da área de vendas para propor soluções inovadoras aos clientes, ou aprimorar a resiliência, a inteligência emocional e o autocontrole. Tudo isso é fundamental para você lidar com situações de conflito e de pressão que muitas vezes acontece com os clientes ou dentro do nosso universo de vendas. Superação, ela não vem sozinha. A situação não cai pronta no colo. O que eu quero te dizer com isso é que o tamanho do desafio leva a gente a buscar recursos, conhecimento, outras habilidades, a gente se desenvolver. E muitas vezes é um campo ainda desconhecido, não sabe direito ainda o que vai fazer, ou daqui a pouco tem um caminho possível, mas dentro desse contexto, se superar é ir além, é você pesquisar mais, estudar mais, fazer esse algo a mais em cada situação que você pode encontrar em todos os clientes que você já atende ou que você pensa em atender dentro das suas estratégias comerciais. Tudo isso me faz lembrar o filme A Procura da Felicidade, com Will Smith. Será que você já assistiu esse filme alguma vez? É uma história muito legal que representa a trajetória de um cara chamado Chris Gardner. Eu vou resumir a história aqui para conectar com o assunto de superação que é o tema do vídeo de hoje.
O Chris Gardner, ele é um pai de família e ele trabalha muito duro e ele não recebe o suficiente para pagar as dívidas no final do mês. Aliás, essa é a história não só do Chris Gardner, mas como de muita gente, né? Ainda no filme, a mulher do Chris Gardner, ela está cansada dos problemas financeiros da família, vive pressionando o marido para que ele arrume um emprego com um salário melhor. E aí ele tomou uma decisão importante. Ele apostou todas as fichas dele nesse novo negócio e queria, claro, fazer a coisa acontecer, dar certo, vendendo esses equipamentos para consultórios e hospitais. Só que o mercado mudou. A coisa não saiu exatamente do jeito que ele estava imaginando e não teve o resultado que ele tanto esperava. O que aconteceu depois? A esposa o abandonou e deixou o Chris Gardner cuidando do filho. Mas ele mal tinha dinheiro para pagar o aluguel, comprar comida. Foi uma situação muito, muito difícil. Mas nem por isso ele desistiu. O Chris é um homem determinado, bom no seu trabalho e usou todas as habilidades para conseguir uma vaga de estágio em uma grande empresa. Conseguir o trabalho é apenas um dos desafios que ele encontrou pela frente, pois seriam alguns meses trabalhando naquela firma sem receber nenhum dinheiro. Mas era a possibilidade que ele tinha para poder entrar nessa corretora, que é a empresa do filme, só que no meio tempo ele perde a casa, perde tudo que tem, mas ele não perde uma coisa, a vontade de fazer tudo dar certo na vida dele. O Chris, assim como muita gente que eu conheço, acredita no que faz, acredita em si próprio, mas batalha, desenvolve novas competências, vai para cima. E é isso, é esse espírito de superação que inspira a gente a fazer sempre esse algo a mais. Essa história é uma grande história de superação, mas tem muitas outras situações que também inspiram a gente. Nem sempre a superação tem que ser esse algo a mais, esse salto gigante na carreira. Muitas vezes essa história é formada por pequenas superações. Por exemplo, uma objeção que você já recebeu e não sabia como responder, como contra-argumentar. Já aconteceu isso com você? Outras situações, por exemplo, como um cliente muito exigente. Um cliente que até outro dia você pensava assim, ai, mas que cliente chato. Olha, numa boa, eu penso que não tem cliente chato, tem cliente mal atendido e mal entendido. Significa que se o cliente é exigente, é porque daqui a pouco ele quer algo a mais que os outros clientes, até aquele momento, não queriam ou não tinham pedido para você ou para sua empresa. Esse é um momento de superação para você e para a marca que você representa. Sabe por quê? Porque você vai ter que encontrar outras respostas. Você vai ter que desenvolver outros argumentos. Reforçar benefícios, valor, as vantagens. Ou seja, para alguns clientes, tudo que você já fez até aquele momento na sua trajetória profissional talvez não sirva naquela situação. O que vai fazer com que você tenha que encontrar outras respostas, trabalhar outras estratégias. Você muitas vezes tem que se reinventar, pensar em outras soluções para você trabalhar naquela demanda. Uma coisa que eu tive que fazer, entre várias na minha carreira, foi, por exemplo, atender um cliente, uma grande indústria, e que ela tinha um nível de exigência muito alto para treinamentos da área comercial. E aí uma coisa que eu percebi é que eu tive que subir a régua, trabalhar mais conteúdo, melhorar minha abordagem, entender mais o negócio dessa indústria para poder conectar os exemplos, a teoria com a prática, a ponto de eu ter que, e foi uma experiência muito legal, de visitar a fábrica para entender todo o processo de fabricação desses produtos daquela indústria, para depois entender o cenário de mercado, o desafio que eles têm, e aí trazer todo esse conhecimento de mercado, mais esse repertório da empresa, da indústria, para poder fazer sentido para aquelas pessoas, para todo o conjunto de vendedores que confiam em mim para desenvolver essas pessoas dentro das suas habilidades. Então, querendo ou não, por mais que a gente venha aqui, faz o vídeo, etc., a gente tem as nossas histórias, cada um de nós, eu, você, nós temos histórias de superação. Isso é muito bacana porque marca a nossa trajetória e faz a gente crescer, se superar e ficar um profissional cada vez melhor. Cada dia a gente tem a oportunidade de se superar. E não é clichê não, estou falando de verdade. Sabe por quê?
Se você tem um cliente que ainda não sabe exatamente como atender, se você tem uma meta que ainda não sabe como chegar nesse objetivo, se você tem que alterar algum tipo de estratégia, ação comercial, a maneira de abordar os clientes, de prospectar o mercado, de argumentar para vencer as objeções, tudo isso são possibilidades de você se superar a cada dia, passo a passo para você ir aprimorando o seu desenvolvimento, trabalhando as suas competências, aprimorando as suas habilidades, ou seja, você fica cada vez melhor com os desafios que você recebe a cada dia. A questão é sua escolha. O que você vai fazer com os desafios? Eu conheço muita gente que vai para cima e mesmo ainda não sabendo exatamente o que fazer, se joga na situação porque quer aprender, melhorar, fazer esse algo a mais. Também conheço pessoas que olham para o desafio e falam, puxa, mas é difícil, mas a crise, mas o cliente, e aí fica terceirizando a responsabilidade de fazer a coisa acontecer. Então, pergunto para você, qual é a sua história de superação? E o que você vai fazer a respeito dos desafios que você encara todo dia em vendas? Trata-se de uma jornada de aprendizado, crescimento, muitas dificuldades, mas muitas melhorias. São vários altos e baixos. Agora, ninguém melhor do que você mesmo para saber o que você fez para chegar até onde você chegou. Minha recomendação? Siga firme na sua caminhada rumo ao sucesso. Até o próximo vídeo.